Na estatística, a gente faz conta, a gente pega dados, mas acima de tudo a gente tem que entender algo que está acontecendo. Tudo isso a gente pega em números e coloca em gráficos. A gente faz uma descrição desses dados e faz uma análise. Um exemplo, a média móvel de mortes é, sei lá, eu não lembro precisamente o número, é, sei lá, 2.000, a média móvel dos últimos 7 dias. Em relação a 14 dias atrás, a média móvel era 1.800. Média móvel é a média daquele dia e dos 7 anteriores, tá? Então, a média móvel hoje é 2.000. A média móvel de 14 dias atrás era 1.800. É claro que para chegar nesses números, o cara fez uma conta, evidente. Agora, vejam só. Aqui, do 1.800 para o 2.000, o que a gente tem? Não tenha medo de que a resposta pareça, sei lá, não tem pegadinha aqui, tá, gente? Não tem pegadinha aqui. Então, dá 200, né? Tô tentando trocar a cor aqui. Tá, tudo bem. 1.800 para 200. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um aumento, certo? Então, o que a apresentadora do jornal fala? A média móvel deu um aumento, e esse aumento, se vocês tiverem curiosidade, esse aumento é de 11,11% aproximadamente, tá? Se a média móvel era 2.000 e se a média móvel era 1.800, essas duas continhas me fazem chegar à conclusão de que o número de mortes está aumentando. Eu tenho uma tendência de aumento do número de mortes, ou seja, a pandemia está se agravando. Dá de entender? É mais ou menos essa ideia. Então, mais importante do que simplesmente fazer a conta da média móvel, deu 2001, deu 1999, calcula, só me divide por 7, né? Calcula a média. É mais do que isso. É a gente perceber o que é que está acontecendo, tá? Através desses números que a gente está calculando. Então, essa é a moral da estatística. Tá? Não é simplesmente ficar... Essa conta ela tem que ter um significado, ela tem que ter um porquê, tem que ter qual é a moral de calcular isso? Eu calculei o coeficiente de correlação ali entre o número de mortes e... agora me fugiu um exemplo. Inventar um exemplo aqui não deu certo. Mas, enfim, tu tem duas coisas lá, tu quer calcular o coeficiente de relação. Mas qual é a moral disso? Né? Qual é a moral de saber, por exemplo, a taxa de desemprego, tá? A questão do desemprego com a questão da escolaridade. A gente pode fazer uma medição estatística de como o desemprego e a escolaridade estão relacionados. Então a gente faz a conta e dentro dessa conta a gente tem um parâmetro para dizer, realmente a baixa escolaridade ela tem uma relação forte com o desemprego, ou não tem uma relação tão forte assim, entendeu? Então a moral da estatística é essa, tá? É a gente chegar a conclusões, a gente fazer interpretações através dos números que a gente tem em mãos. A gente pode fazer aqui uma regra de 3, tá? A gente pode fazer uma regra de 3. Por exemplo, no caso, esse aumento percentual aqui, este aumento percentual, ele é referente ao 1.800, tá? O 11, quando a gente fala uma porcentagem, e a gente vai falar bastante de porcentagem, não só nessa disciplina, quando a gente fala de 11%, a gente está falando de 11% de alguma coisa. Entendeu? O 11%, dentro do texto, o 11% precisa estar falando de alguma coisa. Nesse exemplo que eu te passei, o 11% ele se refere a 1.800. Então, eu vou escrever aqui embaixo, eu peguei o 1.800 e somei 11,11% de 1.800. E o resultado desta soma, se você for verificar, vai ser 2.000. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta.
Quer dizer, na verdade eu não cheguei na tua pergunta em si, eu estou te explicando o que eu tô querendo dizer com esse 1.800 seta 2.000. Quando a gente fala de porcentagem, como eu disse antes, quando tu fala em tantos por cento, eu quero saber quantos por cento de aumento é. Tá. Esse quantos por cento, ele tem que estar sobre alguma coisa. Então, se der 11%, é 11% de alguma coisa. Entendeu? Quando a gente calcula porcentagem, sempre que a gente faz conta com porcentagem, a gente precisa entender do que é a porcentagem. Aumentou o meu salário, vamos supor. Tá? Vou fazer aqui vou pegar aqui uma outra corzinha, um verdinho aqui, vou escrever aqui em cima. Então, o meu salário era 2.000, passou para 2.500. Vamos imaginar que isso aqui aconteceu. Tá certo? Eu quero saber quantos por cento ele aumentou. Quero saber quantos por cento ele aumentou. Esses porcentos são porcento de quem? Ora, se o meu salário era de 2.000 e ele aumentou, então os porcento, no caso, são porcento de 2.000, certo? Certo? Então, tantos por cento em questão é porcento de 2.000. Se é porcento de 2.000, pode anotar isso aí, ó. Se é porcento de 2.000, isso quer dizer que 2.000 é o 100%. Então, no caso, o porcento que eu quero achar é porcento de 2.000. Se é porcento de 2.000, o 2.000 é o 100%. E aí, se o 2.000 é 100%, na hora de fazer a sua regra de 3, você vai botar 2.000, tracinho, 100%. Eu ia fazer isso aqui, né? 2.000, tracinho, 100%. Vocês estão acostumados a fazer... Vocês estão bem acostumados a fazer a regra de 3. A regra de 3 é o tipo da conta que, em último caso, ele salva a nossa vida. Entendeu? Às vezes, com o tempo, se vocês forem, por exemplo, pegar um livro de matemática financeira, tá? Ele vai colocar ali na matemática financeira um monte de fórmulas que vão dar números, e esses números são, todos aqueles números são possíveis de se obter com a regra de 3. Tá? A questão é que, às vezes, a gente tendo mais prática com fazer a regra de 3, a gente já consegue fazer determinadas contas direto, vamos assim dizer. Quer um exemplo? Ali no caso, eu tinha o 200, né? Eu tinha o 200, que era o aumento, e o número original era o 1.800, naquele exemplo que eu fiz ali, ó, o número original, no caso, o que aumentou, o número original. Se eu quisesse, por exemplo, fazer a conta da porcentagem, eu podia pegar a minha calculadora e fazer essa continha aqui, ó. 200 dividido por 1.800. 200 dividido por 1.800 dá esse número aqui, que é uma dízima periódica. Tá? Para botar esse número em porcentagem, eu faço vezes 100. Aí deu o 11,11% que eu fiz antes. Certo? Então, no caso, 11,11%, eu poderia ter feito dessa forma. Professor, eu acho difícil, eu prefiro fazer regra de 3. Não tem problema. Não tem problema. Certo? Essa conta que eu fiz aqui, você, fazendo a regra de 3, você vai acabar fazendo essa conta, mesmo que você não perceba. Essa conta, ela está embutida na sua regra de 3. Tá? Então, se você não... se você se sente seguro em fazer a regra de 3 e não se sente seguro em fazer de outras maneiras a sua conta, a regra de 3 vai resolver a tua vida. Então, gente, o levantamento estatístico, ele tem 3 etapas importantes. Primeira delas aqui, ó, é a amostragem. Certo? É a seleção, é a escolha, no caso, escolha entre aspas, que pode ser uma escolha aleatória, a escolha entre aspas das pessoas que eu vou perguntar em que elas vão votar. Então, se eu tenho uma população gigante, eu vou pegar algumas delas. Essa seleção do algumas delas é o que a gente chama de amostragem. Então, aqui eu faço aqui uma escolha. Quem vou pesquisar aqui? Quem vou pesquisar?
Depois que eu pesquisar, depois que eu ter lá as porcentagens de cada candidato, eu vou elaborar gráficos, eu vou calcular médias, eu vou descrever a minha pesquisa. Então eu vou, no caso eu estou falando aqui da estatística descritiva. Então tem uma média, eu posso ter uma média com determinado segmento de eleitorado, uma outra média com outro, tá? Eu vou aqui pegar os dados e vou colocar em números, vamos dizer assim. Colocar em números e colocar em gráficos, consequentemente. Tá? Então seriam os números / gráficos. E depois de a gente colocar números e gráficos, aí em si eu faço as inferências, eu tiro as minhas conclusões, enfim, eu interpreto os meus números e vejo, nessa interpretação eu vejo as margens de erro, com o meu nível de confiança e aí por aí afora. Tá? Então, no caso, o trabalho do estatístico ele se divide nessas três fases, certo? A gente vai ver aqui, ao longo das nossas aulas, alguns processos para se escolher essas pessoas e, claro, os elementos que a gente usa para colocar em números e em gráficos. Aqui, ó, eu vou uma figurinha aqui para ilustrar isso, tá? Você tem aqui muitas pessoas, muitas casas, pode ter muitos tipos, pode ter um monte de coisa aqui, e para a gente fazer a pesquisa eu vou pegar algumas delas. Então aqui está a amostra, certo? Essa amostra ela vai me dar vamos dizer assim, o parâmetro para eu poder analisar o meu todo, mesmo que esse parâmetro possa me levar a erros, mas é o que eu tenho, eu não consigo entrevistar todo mundo. Aqui, ó, então onde é que a gente usa isso, tá? Aqui na química vocês vão usar bastante para fazer essas pesquisas, para tirar esses números, tá? No laboratório, nas indústrias, a medicina utiliza de ferramenta estatística para fazer, por exemplo, investigar a eficácia de um determinado remédio, né? A gente tem agora os testes aí para vacina, então tudo isso tem ferramenta estatística utilizada lá, tá? Então, gente, aqui, ó, pensando a pesquisa, tá? O que a gente... quando a gente vai fazer alguma pesquisa, um levantamento estatístico, quando a gente precisa consultar... Quando a gente quer investigar qualquer coisa, então a gente tem que algumas questões importantes. Por exemplo, quem é o meu público-alvo? Quem que eu estou investigando? Certo? Então, por exemplo, eu quero saber a intenção de voto do candidato, tal. Então, quem é o público-alvo da minha pesquisa? Então, se eu estou querendo fazer uma pesquisa para a eleição municipal de Criciúma, o público-alvo da minha pesquisa é o conjunto de todos os eleitores de Criciúma. Esse é o meu público-alvo. Agora, outra pergunta. Onde que eu vou encontrar o meu público? Onde é que ele aparece? Onde é que eu vou... Como que eu vou chegar nesse público? Uma coisa importante que a gente vai ver é que não adianta tu pegar, vou fazer uma pesquisa eleitoral, tá? Não adianta, por exemplo, eu fazer uma pesquisa eleitoral só com funcionário público. Eu quero pegar 600 pessoas para descobrir em quem eles querem votar. Se eu pegar 600 funcionários públicos que eles querem votar, às vezes o funcionário público é um segmento da sociedade que vai votar em um candidato. E aí, se eu esqueço os que não são funcionário público, eu posso daqui a pouco dizer que 60% dos candidatos vão votar no fulano, quando na verdade tu vai ter 30, 40. Então, onde encontrar o meu público ele é importante também no sentido da gente ter uma pesquisa justa. Porque eu posso montar uma pesquisa, eu estou trabalhando por um determinado candidato, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou montar uma pesquisa eleitoral, vou pegar, sei lá, 2.000 pessoas do país inteiro, mas eu vou entrevistar mais, assim, gente de uma determinada região. Entendeu? Eu vou votar mais, eu vou pegar mais gente do Sul, por exemplo. A gente percebeu nas últimas eleições que o Sul do país, em parte, votou em um determinado partido ou candidato. No Nordeste, o candidato preferido foi outro.
Então, na hora de fazer a pesquisa, eu não posso privilegiar muito o candidato do Sul ou do Norte, tá entendendo? Senão eu vou mostrar um número, eu vou aumentar a minha chance de ter um número muito ruim. Eu vou dizer, 70% dos candidatos estão votando no fulano. Mas se eu estou esquecendo do Norte, daqui a pouco o Norte vira a eleição para outro candidato. Então eu não estou fazendo uma pesquisa confiável, estão entendendo? Onde encontrar o público é importante, porque a gente vai falar disso depois com calma, a gente vai falar de técnicas de amostragem, critérios para se pegar essas pessoas. Eu vou pesquisar a intenção de voto do eleitor. Tá, beleza, mas quem que eu vou pesquisar? Para quem que eu vou perguntar? Para que pessoas eu vou perguntar? Como que eu vou pegar essas pessoas? Entendeu? Então essa é uma pergunta extremamente importante também para um levantamento estatístico confiável. E por fim, a pergunta que não quer calar, né? O que eu quero saber do público? O que eu estou querendo saber? No caso da pesquisa eleitoral, o que eu quero saber dessa pesquisa? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual a intenção de voto, como é que está a perspectiva de voto de cada um dos candidatos. Eu quero saber se o cara mais votado está com 40%, com 30%, se está uma eleição parelha, se está uma eleição em que um vai ganhar disparado, certo? Então, tudo isso eu quero saber numa pesquisa eleitoral, e eu vou precisar desses números para poder chegar nessa conclusão. A pesquisa apontou 70% de voto para o candidato. Então, pela análise da pesquisa, a eleição está na mão daquele candidato. Aquele candidato está com a faca e o queijo na mão. Aí pegou, por exemplo, outra pesquisa de segundo turno, deu 50-50. O que isso quer dizer? No caso, a Criciúma não tem o segundo turno, mas várias cidades do Brasil têm o segundo turno, e a pesquisa feita do segundo turno apontou 50-50. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um empate na pesquisa, mas o que esse empate me mostra como situação político-eleitoral? Que os dois têm chance de ganhar e que a eleição está muito parelha, né? Para vocês terem uma ideia, lá em Floripa, em 2016, no universo de mais de quase 300 mil eleitores, teve aí pouco mais de 220 mil votos válidos no segundo turno. O candidato, o atual prefeito, ganhou com 1.000 votos de vantagem. Virou nas últimas urnas a eleição. Vocês teriam para vocês terem ideia. Então, as pesquisas eleitorais que acertaram, que disseram corretamente como estava o cenário eleitoral, eles apontaram 51-49 ou 50-50, apontaram equilíbrio. Né? Então, são essas respostas que a gente obtém através dos números que a gente coleta. Tá? Então, aqui, gente, é uma figurinha aqui que eu peguei para mostrar para vocês o que a gente quer. Então, observem aqui, ó, eu tenho a população, tá? Dessa população, eu aplico uma técnica de amostragem e vou ter uma amostra, ou seja, vou pegar algumas dessas pessoas, faço uma descrição, pego os números, desses números aqui eu consigo informações com eles, e dessas informações a gente faz aqui as análises sobre as características dessa população. A gente descobre se a eleição está empatada, se a eleição está disparado para um candidato, coisas do gênero. E dessas conclusões, nessas conclusões aqui, permite a gente entender como que a coisa está acontecendo em toda a população. Resumindo, pego uma amostra, dessa amostra eu entendo a população inteira. Essa é a ideia.